O que são esses organismos? Como eles brilham? Talvez uma das mais importantes perguntas. Por que eles brilham? As perguntas são sempre muitas, e quanto mais você pergunta, mais perguntas surgem. Essa é uma das grandes belezas da ciência e da vida. Um mistério. Essas luzes, esses brilhos, são chamados de bioluminescência. A bioluminescência é definida como a produção e emissão de luz em organismos vivos. Vem da palavra bio, vida, luminescência, luz. Bioluminescência é constantemente confundida com outros 3 fenômenos: a fluorescência, a fosforescência e a quimiluminescência. A fluorescência e a fosforescência são 2 fenômenos muito parecidos. Nos 2 casos, os materiais absorvem a energia vinda de uma luz que atinge sobre eles e devolve essa energia também em forma de luz. A diferença entre os 2? Bom, a diferença é que no caso da fluorescência, a partir do momento em que você desliga essa luz, o seu material também apaga. Na fosforescência, a partir do momento que você desliga a fonte de luz, o seu material ainda continua emitindo luz por um determinado tempo. A quimiluminescência é como o próprio nome diz: química, luminescência, luz. Ou seja, é a união de elementos químicos que gera emissão de luz. E quando nós temos essa emissão de luz, ou seja, a união de compostos químicos que geram luz dentro de um organismo vivo, eis a bioluminescência. Esses compostos são genericamente chamados de luciferina e luciferase. E apesar de virem o nome Lúcifer, que muitas vezes não vem com uma associação muito boa, Lúcifer na verdade significa aquele que porta a luz. Juntamente com a luciferina e a luciferase vem o oxigênio, alguns outros elementos que variam de acordo com cada animal. A água viva, por exemplo, precisa de cálcio. E os vagalumes precisam, em sua reação, o ATP, uma molécula orgânica essencial para a sobrevivência dos organismos vivos. Acredita-se que mais de 80% dos organismos que compõem os oceanos sejam bioluminescentes. A bioluminescência está presente em vários grupos existentes no mar. Quase tudo que está dentro do oceano tem a capacidade de emitir luz. Corais. Águas vivas. Peixes.
e até mesmo tubarões. Cada um desses organismos possui um mecanismo químico único. Muitos deles nunca foram estudados. A bioluminescência está presente em diversas cores. A cor azul é a mais comum no oceano. Isso porque o azul, por conta da sua frequência, tem a capacidade de se deslocar até áreas mais profundas do oceano. Mas existem também nas cores verde, amarela, laranja e, a mais rara de todas, o vermelho. Mais do que absolutamente encantadora, a bioluminescência e as suas luzes contêm diversas funções para esses organismos. Algumas ainda não foram desvendadas, mas outras a gente tem algumas ideias. A mais comum de todas e que a gente mais ouve falar é a atração de presas. Por meio dessa luz, o predador é capaz de atrair a sua presa e então dela se alimentar. Um fato curioso sobre esse peixe é que, claro, além de usar a sua bioluminescência para atrair as presas, essa luzinha, na verdade, não é produzida pelo próprio peixe. Ela é produzida por bactérias bioluminescentes que estão dentro dessa estrutura. Esse tipo de bioluminescência é chamada de bioluminescência exógena. Isso porque não é produzida pelo próprio animal que carrega a bioluminescência. Outras várias funções estão presentes. Um outro exemplo é o que é traduzido do inglês como alarme de roubo. Nesse tipo de bioluminescência, o que os organismos fazem é emitir a luz de forma que o predador do seu predador o veja. Ou seja, a bioluminescência funciona como um alarme de uma casa. Se um ladrão entra, ele apita para que o policial venha pegá-lo. É exatamente a mesma ideia. O alarme de roubo pode ser demonstrado por esse vídeo. Conforme essa pessoa caminha na água, os organismos bioluminescentes emitem luz. Mas e se não fosse um ser humano só passeando por ali? E se fosse um peixe que está comendo esses organismos? Então talvez, com o fato desses organismos estarem emitindo luz dessa forma, o predador desse peixe o veria. E então, todos esses organismos bioluminescentes que estão ali emitindo luz estariam a salvo. E não para por aí. Há ainda várias outras funções de bioluminescência já catalogadas. Uma delas é a comunicação entre membros da mesma espécie, por exemplo, para indicar a presença de um predador ou não, para indicar a presença de alimento. Além disso, há também a comunicação feita entre parceiros sexuais, podendo servir como atração para fêmeas ou machos, além de indicar a disponibilidade ou não para a cruza. E há ainda mais. Sabe-se da existência de organismos que utilizam a bioluminescência de forma a atordoar as suas presas e assim conseguir comê-las mais facilmente. Acha que acabou? Não, ainda não. Existe também uma outra função da bioluminescência
em que o animal, quando atacado, destaca uma parte de seu corpo que é bioluminescente e assim o predador fica distraído com a luz enquanto a sua presa de fato escapa. Estamos chegando ao fim? A verdade é que a resposta para essa pergunta é mais complexa do que parece. Assim como a vida e assim como os diversos organismos que existem nesse mundo e nos oceanos. O que é o fim, afinal? Eu não sei. Alguém sabe? O que se sabe é o que se diz. Há sempre uma luz no fim do túnel. De onde vem essa luz é outra ótima pergunta. Mas se for de organismos bioluminescentes, então não tenho dúvidas. O fim é o oceano, onde, não surpreendentemente, também foi onde tudo começou. Nesses oceanos e mares gigantes, repleto de organismos que fazem dele mais do que um mar, mas sim um mar que brilha.